Fala aí, pessoal, beleza? A aula de hoje será sobre projeções cartográficas, continuando aí a nossa playlist sobre cartografia, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, uma projeção cartográfica, ela pretende representar o globo terrestre a partir de um plano, ok? Então, uma ideia importante aqui é essa aqui, ó, de representar. Uma projeção cartográfica, o objetivo é representar uma superfície que é esférica, ou seja, o globo terrestre, ok? Em um plano, que é uma superfície, como o próprio nome já diz, plana, né? Ela não é igual ao globo, que é esférico. Basicamente, funciona como esse esquema aqui. Eu tenho 3 pontos, né? Um verde, um azul e um vermelho na superfície de um globo. E é como se eu tivesse uma luz interna aqui dentro do globo que vai projetar uma, entre aspas, sombra desses pontos em uma superfície. E aqui tá as projeções, né, desses 3 pontos. Mas notem uma coisa, a gente tem uma distorção em todos eles. O primeiro ponto aqui, esse ponto azul, ele é o que menos é distorcido, mas ele ainda tem algum grau de distorção nessa figura, nesse caso. Mas notem que o ponto verde e o ponto vermelho, eles estão muito maiores do que eles são na vida real. Enquanto aqui no globo os 3 pontos têm o mesmo tamanho, na projeção eles têm tamanhos diferentes. Então a gente já nota que existe uma diferença muito clara entre o que eu tenho no globo, numa superfície esférica, e num plano. E nesse caso a gente vai chamar esse plano de superfície de projeção, tá? É bem importante, até porque a gente vai usar esse conceito mais para frente, lembrar que a superfície onde o globo é projetado, a gente chama de superfície de projeção. Então fica claro para a gente que é impossível, anote isso é muito importante, é impossível representar um globo terrestre, ok? Uma esfera em plano sem distorcer. Impossível. Não existe nenhum método que seja capaz de trazer uma representação 100% fidedigna ao que a gente tem na esfera. E essa distorção ela pode ser de 3 tipos principais. Pode ser uma distorção de área, ok? As áreas do globo não correspondem às áreas no plano. Pode ser uma distorção de formas, ok? As formas do globo não correspondem mais às formas do plano. Ou pode ser uma distorção de distâncias, né? A distância entre o ponto X e um ponto Y no globo acaba sendo no plano diferente, ok? E é com base nisso aqui que eu vou ter 2 classificações muito importantes de projeções cartográficas. A primeira vai ser conforme, olha só, a superfície de projeção, ok? Essa classificação ela diz respeito à superfície de projeção que eu vou usar para representar o globo. E essa superfície de projeção ela pode ser ou cilíndrica, ou cônica, ou azimutal. Eu vou explicar isso com mais calma, tá? Daqui a pouco, então não vou entrar muito em detalhes, mas essa é uma classificação específica que é conforme a superfície de projeção. A segunda classificação é conforme a preservação de propriedade métrica. E o que diabos é isso? Então, a preservação de uma propriedade métrica seria a preservação de uma dessas 3 modalidades de distorções. Isso quer dizer que, a depender da projeção, eu vou ter ou a conservação de áreas e a deformação de formas e distâncias. Eu vou ter a preservação de formas e a deformação de áreas e distâncias, ou ainda eu vou ter a preservação da distância e a distorção de formas e áreas. É impossível ter uma preservação
dos 3, ok? Sempre eu vou somente focar em um e os outros 2 irão distorcer. E é com base nisso que eu vou ter as projeções equivalentes, as projeções equidistantes e as projeções conformes. As projeções equivalentes vão dizer respeito a uma conservação de área, as projeções equidistantes à conservação de distâncias e a projeção conforme é uma conservação, uma preservação de formas ou de ângulos, que na prática é a mesma coisa. Mas vamos com calma. Primeiramente, vamos analisar essa primeira classificação aqui com mais calma, tá? Deixa eu só apagar essa poluição aqui na tela. Beleza. Essas são os 3 tipos básicos de projeções conforme a superfície de distorção. A primeira delas é a cilíndrica. E o que é uma projeção cilíndrica? É quando a superfície de projeção é um cilindro. É como se eu colocasse aqui, ó, nosso globo terrestre dentro de um cilindro, ok? E projetasse todas as informações que estão naquele globo em um cilindro que vai envolver esse globo. E quais vão ser as características desse tipo de projeção? Os paralelos, ok? Que seriam, aliás, essas linhas aqui na horizontal. E os meridianos, que seriam essas linhas na vertical. Não sabe do que eu estou falando, a gente já tem aula no canal sobre sistema de coordenadas geográficas, tá? Que é importante para essa aula. Mas o que vai acontecer aqui? Os paralelos e os meridianos vão se cruzar em um ângulo de 90 graus. E ambos serão linhas retas. Ok? Tanto os paralelos quanto os meridianos serão linhas retas que se cruzarão entre si, formando um ângulo de 90 graus. Esse tipo de projeção cilíndrica já foi muito usado e ainda é usado, tá? Mas as primeiras projeções cartográficas que surgiram geralmente tinham como superfície de projeção o cilindro, ok? E é um tipo de projeção cartográfica que vai dar conta de representar o mundo inteiro, embora distorcendo, ok? A gente já vai se aprofundar mais nos tipos de projeção que são cilíndricas e vão ter características diferentes, mas por hora é só importante saber disso. O segundo tipo de projeção conforme, né, a superfície de projeção, seria a projeção cônica. Essa projeção cônica ocorre através da inserção de um cone, ok, em uma região do globo. O globo entra parcialmente, né, dentro de um cone. E o que vai acontecer? Eu vou ter mais ou menos esse tipo de projeção, onde os paralelos vão ser linhas retas, mas que não vão estar na horizontal, né, e nem na vertical, elas vão estar na diagonal, que vão partir de um mesmo ponto, e os meridianos, os meridianos, né, serão linhas na diagonal, né, isso aqui é um meridiano, 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 e os paralelos vão ser essas linhas aqui curvas, ok? O problema com esse tipo de projeção é que, em geral, ela não vai ser muito usada para representar o globo inteiro. Ela vai ser usada regionalmente para representar algumas regiões. E notem, esse paralelo aqui, aqui no cone, esse que está mais no meio, ele acaba sendo o que mais chega perto da esfera. Enquanto esse aqui, o mais da base, está mais afastado, e esse aqui mais ao topo também acaba sendo mais afastado, esse aqui do meio vai se aproximar mais da esfera. Isso quer dizer que o tipo de região do globo adequada para esse tipo de projeção vai ser médias latitudes, ok? E o que são médias latitudes? São latitudes que não são nem tão altas quanto as polares, mas também não são tão baixas quanto as equatoriais. Por exemplo, para representar a Europa, para representar os Estados Unidos, esse tipo de projeção é ideal. Inclusive, muitos países europeus usam esse tipo de projeção como a oficial. E por último,
a projeção com superfície azimutal, que seria essa projeção que nós temos um plano, ok, tangenciando alguma porção da esfera. De novo, a gente vai ter um tipo de projeção focada na representação de regiões, ou seja, vai ser uma projeção regional, que vai ser muito boa para ilustrar pontos específicos do nosso planeta e não tão boa para representar o planeta inteiro. E como resultado, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. A gente vai ter os paralelos sendo círculos completos e círculos concêntricos. Isso, pelo menos, se a gente levar como ponto de tangenciamento, ou seja, como esse ponto aqui do meio, ó, aqui do plano, o Polo Norte ou o Polo Sul, tá? Daí eu vou ter esse cenário aqui, que vai ter os paralelos como círculos concêntricos e os meridianos como linhas retas, ok? Que vão partir de um mesmo ponto, que vão ter uma mesma origem, beleza? Então, esses são os 3 principais tipos de projeções conforme as superfícies de projeção. Agora a gente vai ver a segunda classificação, que é conforme, como a gente já viu, é conforme o tipo de propriedade métrica que é mantida, mas junto com isso, para ficar mais fácil, eu já vou mostrar alguns tipos importantes de projeção, ok? Que foram criadas, que vão ser projeções que vão ser equidistantes, equivalentes ou conformes, mas que também serão ou cilíndricas, ou cônicas, ou azimutais, beleza? Então vamos lá. Primeiro tipo, projeção conforme. Eu vou explicar ela primeiro porque talvez a principal projeção cartográfica no mundo que nós tenhamos seja uma projeção conforme, mas eu já vou chegar lá. A projeção conforme é aquela projeção que conserva ângulos ou formas, que na prática é a mesma coisa. E o melhor exemplo para ilustrar isso, na minha opinião, é o mapa dos Estados Unidos. Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui está o Canadá, aqui está o México, aqui no meio dos Estados Unidos. E por quê? Porque as divisas dos Estados Unidos são retos. As divisas são retas, na maioria das vezes, principalmente nesses estados aqui do interior que eu selecionei. E numa projeção conforme, essas divisas continuarão sendo retas, ok? Isso quer dizer que o ângulo formado entre cada aresta, né, dessas divisas vai ser um ângulo reto de 90 graus, ok? Enquanto isso, em projeções não conformes, como essa aqui, olhem o que vai acontecer. O ângulo aqui não é um ângulo reto. O ângulo aqui, por exemplo, não é um ângulo reto, ok? Mas na prática, elas são. O que isso quer dizer? Que uma projeção conforme consegue representar as divisas americanas que são quadradas, que formam uma com a outra ângulos de 90 graus entre alguns estados, né? Vai representar de fato como elas são. Embora não consigam representar nem a área exata, ok? Então quer dizer que aqui, por exemplo, esses estados estão com as áreas incorretas, ok? E também não consegue representar distâncias. As distâncias, se eu calcular a distância entre 2 pontos aqui, também vai dar errado. Mas os ângulos vão dar certos, vão corresponder à realidade. Por isso que é uma projeção conforme. E como eu prometi, a principal projeção que a gente tem, provavelmente na história da humanidade, seja a projeção de Mercator, que era uma projeção, olha só, eu vou misturar as duas classificações agora. É uma projeção conforme, porque mantém ângulos, ok? E é também uma projeção cilíndrica, porque é baseada, num cilindro, aliás. Mas beleza, o que a gente pode falar sobre essa projeção tão importante que é a projeção de Mercator? Ela foi muito usada, tá, no período das grandes navegações. E para os navegadores, é bastante importante, ok, que os ângulos e as formas das ilhas sejam preservadas, ok? Então, para esse intuito, para qual ela foi feita, que era navegar pelos oceanos, ela era excelente. Ela consegue representar com fidedignidade, ela consegue representar com facilidade, sem distorções, ângulos.
Mas ela tem alguns problemas. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, olha só, essa aqui é a ilha da Groenlândia, ok? E aqui eu tenho o continente africano. Segundo essa projeção, a Groenlândia é maior do que a África, que o continente africano. Mas, na verdade, isso não é verdade. A Groenlândia ela é muito, muito, talvez 10 vezes menor que a África. Então, isso quer dizer que a projeção de Mercator, ela distorce muito as áreas. Distorce muito. E distorce de maneira aleatória? Não. Quanto mais alta a latitude, ou seja, quanto mais longe dos polos, mais distorcida, ou seja, maior é a área representada. Quanto mais longe dos polos, maior a área é representada em relação à realidade. Isso quer dizer que os países aqui do hemisfério norte, aqui do extremo norte, né? Aqui Rússia, os países nórdicos, Canadá e também aqui embaixo a Antártida, são representados de maneira muito exagerada. A gente pode acompanhar por esses pontos aqui, essas bolinhas, que representam justamente essa distorção. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bolinha enorme e aqui eu tenho uma bolinha pequena. Isso quer dizer que aqui em cima as áreas são demonstradas de maneira muito maior do que elas são. Isso quer dizer que há uma supervalorização do hemisfério norte, principalmente do continente europeu e da América do Norte, que aparecem muito maior do que na verdade são. Por isso, a projeção de Mercator é classificada como uma projeção eurocêntrica, ok? O que é importante saber da projeção de Mercator? Distorce áreas, principalmente as localizadas em altas latitudes, ou seja, longe aqui da linha do Equador, ó, que eu estou desenhando agora, ok? É uma projeção cilíndrica, é uma projeção conforme, isto é, ela consegue sim representar de maneira correta ângulos e é uma projeção eurocêntrica, beleza? E aqui outro exemplo de projeção conforme, que é a projeção cilíndrica de Lambert. Isso representa, por que eu trouxe essa projeção? Ela não é tão importante quanto a de Mercator, mas para mostrar que não necessariamente uma projeção cilíndrica vai ser conforme, ok? Aliás, não necessariamente só aliás, esse nome aqui tá errado, tá? É uma projeção cônica, na verdade, de Lambert, tá? Tá errado. Isso é para demonstrar que nem toda a projeção cilíndrica necessariamente vai ser conforme, ok? Aqui eu tenho, por exemplo, uma projeção cônica que é conforme, que é essa projeção cônica de Lambert. De novo, como regra, ela vai distorcer áreas, vai distorcer distâncias, mas vai preservar ângulos. Projeção equivalente. A projeção equivalente ela tem como princípio básico o mantimento da propriedade métrica área. Isso quer dizer que ela é ideal para comparar área entre os países. E eu trouxe aqui um exemplo de dois países que, na verdade, têm áreas muito similares. Aqui, Camarões, ok, no continente africano, e aqui a Espanha, no continente europeu. Numa projeção não equivalente, como essa que eu estou demonstrando, a gente consegue reparar que a Espanha parece ser maior do que Camarões. Ela parece ter um tamanho um pouco maior. Enquanto numa projeção equivalente, eu consigo notar que ambos os países estão com áreas muito parecidas, como de fato eles são. Ou seja, uma projeção equivalente é aquela projeção que preserva áreas. Exemplos. A principal delas, com certeza, é a projeção de Gall-Peters, que é uma projeção que tem esse aspecto um pouco estranho, parece até que ela está, entre aspas, errada para quem está acostumado com a projeção de Mercator, mas na verdade ela não está. Ela só está conseguindo preservar uma propriedade métrica diferente, que nesse caso é a área. Aqui a área entre os países está correta, ok? É uma projeção cilíndrica da mesma forma que a de Mercator. A diferença é que o que foi feito aqui? As regiões próximas do Equador foram esticadas. Olhem, por exemplo, o continente africano, como está gigantesco aqui.
E as regiões aqui de altas latitudes foram esmagadas, ok? E foram também esticadas no sentido leste-oeste para conseguir manter uma proporção de área. Ou seja, o que elas perderam sendo esmagadas, elas ganharam sendo esticadas. E por isso tem essa aparência um pouco estranha. Mas ela consegue representar, olha só, a Groenlândia aqui, com muito mais precisão as áreas dos continentes, dos países. A Groenlândia agora está muito menor que a África aqui, como de fato é na realidade. E por dar essa ênfase, né, aos países mais pobres, os países subdesenvolvidos, com a África aqui no meio, com grande importância, mas também a América Latina, esse tipo de projeção ela é chamada de terceiro mundista, ok? Porque ela dá enfoque ao antigo terceiro mundo. Mas é muito importante lembrar, muita gente acaba achando que essa projeção ela é só um protesto, uma projeção que não tem uma base matemática, mas na verdade não. Ela tem uma base matemática, ela preserva a área com precisão, diferentemente da de Mercator, mas ela faz isso valorizando e colocando como ali no centro países em geral mais pobres, tá? É muito importante salientar isso. Outro exemplo é a projeção de Mulvade, ok? Que também é uma projeção cilíndrica, ok? E é uma projeção equivalente, ou seja, é uma projeção que preserva áreas. Mas no caso dessa projeção, a gente nota que enquanto, né, isso acontecia também na projeção de Mercator, né, mas também acontece aqui de Peters, que os paralelos e os meridianos formam entre si, são linhas retas e formam entre si ângulos retos, ângulos de 90 graus. Aqui os paralelos são linhas retas, ok? Mas os meridianos, eles são, exceto, né, o meridiano inicial aqui de Greenwich, são linhas curvas os outros, ok? Se aproximando do que é de fato no planeta Terra, né? Que são linhas, os meridianos são linhas curvas, são semicírculos que têm origem e fim no mesmo ponto, como acontece aqui, ok? Então, nesse caso, a gente também tem uma preservação de área, mas os ângulos aqui estão completamente deformados, especialmente nas altas latitudes, tá? E as distâncias também vão estar incorretas se forem calculadas nessa projeção. Segue. Agora, por último, as projeções, aliás, antepenúltimo, que eu tenho mais um tipo que eu ainda não falei, mas eu vou falar no próximo slide. Então, antepenúltima projeção seria a projeção equidistante. E essas projeções é muito comuns elas serem azimutais, ok? Mas não é regra, como a gente já vai ver daqui a pouco. Eu separei aqui duas, a projeção azimutal equidistante e a projeção 2 points equidistante. Isso quer dizer que são projeções que preservam a distância. Se eu calcular a distância nessas projeções, eu vou ter um dado que vai corresponder à realidade. Só que uma coisa que é importante é que não é a distância de qualquer ponto, ok? Nesse caso aqui da primeira projeção, é a distância em relação a um único ponto, que é aqui o Polo Norte. Ou seja, se eu calcular aqui a distância entre o Polo Norte e aqui, Natal, vai estar certo. Mas só, tá? A distância ela tem que partir desse ponto, que é o ponto que tangencia, ou seja, que encosta na Terra do plano de projeção, ok? Aqui nessa, como o próprio nome já diz, 2 pontos, eu tenho a mesma coisa, só que como diferença, ela serve para 2 pontos. Aqui eu tenho Roma, na Itália, e aqui eu tenho uma cidade na China. As distâncias entre qualquer ponto na superfície terrestre e esses 2 pontos vão estar corretas, nenhum mais, ok? E aqui uma aplicação interessante, né, dessa primeira projeção, essa azimutal equidistante, é, nesse caso aqui, o alcance de uma bomba nuclear que a Coreia do Norte teria desenvolvido, que aliás, que a Coreia do Norte de fato desenvolveu. Se eu pegar essa projeção e focar como ponto inicial a Coreia do Norte, eu consigo ter exatamente a área de incidência dessa bomba, ok? Porque eu vou ter corretamente todas as distâncias entre Coreia do Norte e qualquer ponto do globo. E aqui, por fim,
essa projeção que ela é bem famosa é a Plate Carré, né? Eu acho que se pronuncia assim, inclusive. É uma projeção cilíndrica, ok? Como vocês podem ver aqui. E ela é também equidistante, ela preserva as distâncias. Qualquer distância, como eu falei já, não, isso é impossível. Ela preserva as distâncias entre Polo Norte e Polo Sul e qualquer outro ponto na superfície terrestre, ok? Mas é um exemplo de projeção cilíndrica que é equidistante, ok? Mostrando que não são somente projeções azimutais que são equidistantes. E agora, por último, projeções afiláticas. E por que eu não falei dessa projeção afilática lá no primeiro slide? Porque é uma projeção, um tipo de projeção muito específico. Essa projeção distorce área, distorce forma e distorce distância, ou seja, ela não conserva nenhuma propriedade métrica. Mas ela faz isso com um objetivo. Um exemplo muito óbvio disso é na projeção de Robinson, que é talvez a projeção hoje mais usada em livros didáticos, que é uma projeção afilática. Mas por que ela é tão usada, sendo que ela distorce área, ela distorce forma e distorce distância, ou seja, ela distorce tudo. Isso porque ela tenta, apesar de distorcer tudo e não trazer nenhum dado 100% confiável, ela tenta ao máximo preservar as três propriedades, ou seja, ela é a que consegue com mais clareza chegar próximo das três propriedades, ok? Mesmo que sempre tenha uma margem de erro em todas. Ou seja, ela não preserva nada, mas também não distorce tanto nada. Na verdade, ela até chega a distorcer muito, ok? Essas áreas aqui muito próximas à linha do Equador. Mas é só. Todo o resto ela consegue com alguma margem de erro, consegue representar área, forma e distância, ok? E é uma projeção, olha só, cilíndrica, ou seja, ela é feita com base no cilindro. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. É um assunto que pode, assim, a primeira aproximação ser um pouco complicado, mas é só decorar essas duas classificações, conhecer as propriedades das principais projeções, principalmente Peters, Robinson e Mercator, ok? E saber que tipo de classificação essas projeções, em que tipo de classificação essas projeções estão. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.